quero agradecer o convite, a oportunidade, a todos e todas que falaram aqui, porque eu estou aprendendo demais. E para nós da CUT está sendo uma oportunidade de retomar a Rebrip e todos os outros espaços que nós temos participado nesse momento, nessa conjuntura. E por isso dizer, já me apresentando, hoje eu estou na Secretaria, eu sou bancário de categoria, mas estou na Secretaria Nacional de Meio Ambiente da CUT. E acho que é uma oportunidade tremenda. Inclusive, na área de meio ambiente da CUT, sempre foi alguém da área rural, e começou lá com Chico Mendes, que antes de ser um ambientalista, ele era um sindicalista, né? Mais do que um ambientalista, Chico Mendes era um sindicalista, vocês o conhecem aqui mais do que eu. Mas também é uma oportunidade de não ter ninguém da indústria na Secretaria de Meio Ambiente. Nesse momento, eu acho, e não porque a indústria e nossos trabalhadores já não tenham apresentado um trabalho bem interessante, já não estejam incorporando, ou estejam à frente, na verdade, dessa incorporação dessa agenda, da discussão de agenda ambiental. Mas acho que ter um olhar de fora me dá a oportunidade de falar, de aprender, mas também de me contrapor às vezes. Então a gente vai crescendo junto. Eu acho, sinceramente, não sei se o companheiro do Conlutas está aqui, que era da Embraer, mas não está aqui. Aí eu digo mais ainda, infelizmente, a CUT é a única central sindical, o único movimento sindical que tem que se debruçado verdadeiramente. Nós estamos, de forma muito solidária, já tentando convocar as outras centrais sindicais, e a Industrial tem um papel importante nisso, porque incorpora a força. Então, nós da CUT temos nos esforçado bastante nisso. E isso é simbólico e estratégico para nós, para recompor um debate que, na minha opinião, falta até nos nossos espaços, que é o debate de classe. Falta muito debate de classe. E se falta em espaços nossos, como esse, como os espaços nossos da própria central, que é ter o debate de classe mais do que o debate de categoria, falta muito, inclusive nas agendas do governo, ou mais ainda nesses espaços de governança, esforço de governança global, mais ainda, né? A OIT está aí um lugar que praticamente não tem debate de classe, por exemplo, são as conferências da OIT, que é um horror. Então, como é que a gente recompõe e trabalha isso? E aí, trabalhar a perspectiva ambiental e essa agenda do meio ambiente é importante para isso. Eu preparei uma apresentação, mas eu acho que eu não faço questão nenhuma de colocá-la aqui, porque assim, ela já foi refeita na minha cabeça tantas vezes, depois de tanta coisa boa e importante que eu ouvi aqui, e eu acho que a maioria das coisas já estão faladas, tá que nem da colega ali, já foi chipada pelo Aroaldo e por vários outros dos dirigentes sindicais que falaram aqui, ou da nossa companheira do Diese também, Cloviomar. Então, não faço questão de reapresentar algumas discussões. Eu vou, na verdade, colocar algumas outras questões. E aí eu começo até com uma entrevista, com a entrevista que a companheira da TVT me fez, fez agora há pouco, me fez a pergunta, ela me perguntava lá se essa luta pela reindustrialização é fundamental para a classe trabalhadora e para gerar empregos e pela retomada da sindicalização. E a minha resposta é não sei, talvez. Talvez. Eu não sei se a luta pela reindustrialização ela é estratégica para a recomposição do mundo do trabalho, da sindical, talvez não. E muitos momentos, em muitos locais onde a gente vê essa agenda da reindustrialização ou da neoindustrialização, como a gente quer, eu tenho medo desse negócio de neo, porque nós já estamos passando por tantas ondas neo aí, neo e neo continua neo. E o fundador do neoliberalismo, inclusive, é um grande defensor do fascista, né? O primeiro a teorizar sobre o neoliberalismo era um defensor dos regimes autoritários. Então, mas, de toda forma, acho que nós temos que discutir o quê, né? Que indústria. E mais do que indústria nesse processo de reindustrialização, se precisamos de indústria também, a depender. E essa indústria tem que servir de algo, e para alguém. Eu fico vendo assim, as várias oportunidades que a gente vê passar na nossa frente nesse processo de industrialização, e eu sempre fico com receio. E por ser da Secretaria de Meio Ambiente, da CUT, me dá essa liberdade. Se é isso, não que eu não esteja defendendo o emprego nos trabalhadores do carvão, ou da indústria pesada, ou do óleo e gás, mas nós não podemos deixar ninguém para trás, isso é primeiro, então por isso, óbvio, eu estou defendendo. Mas nós temos que saber o que vai ser feito daqui para frente. Ou seja, eu não quero produzir, para mim não faz sentido, produzir mais e mais e mais avião para aumentar aquela malha aérea lá, sabendo muito bem quem é que está dentro daqueles aviões. Porque o Gustavo Codas, lá, meu grande amigo, saudoso amigo Gustavo Codas, dizia, né, um dos últimos encontros que eu tive com ele antes dele morrer, ele falava, se cada uma, ele sempre lembrava, né, se cada pessoa no mundo pegar avião uma vez por ano, o clima aumenta 2 graus em um ano só. Então, e é isso, né, é produzir trator, mas que não serve para a agricultura familiar,
produzir hidrovia, né? Tem um debate sobre hidrovia Rio Tocantins, ou várias das ferrovias agora, vamos descarbonizar fazendo hidrovia e pegando dinheiro lá, inclusive, do Banco do BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento. Todo aquele portfólio todinho ali, assim, se aplicado mesmo, aquele portfólio ali é um terror. Inclusive, que mesmo utilizando a justificativa da sustentabilidade, ela promove ao tal do carbono mais, né? Porque é o que a gente fala, a depender da demanda, mesmo as energias renováveis, no final das contas, no fim da planilha, ali, vão produzir carbono mais. A hidrovia Rio Tocantins, Tocantins-Araguaia é o melhor exemplo disso, e tem uma pressão do governo do Pará, que já está se convertendo na pressão do governo federal, para efetiva implantação. É um horror com a justificativa de que descarboniza, porque tira processo, tira rodoviário, tira transporte rodoviário, mas até eu fui ler lá sobre o paradoxo do do Jevons. E é isso, né? Vai aumentar a demanda. Implantar uma rodovia naquele lugar, para além de uma hidrovia, para além de todos os impactos ecológicos, ambientais e sociais, que são tremendos, promove a redução do custo do transporte da soja e do minério do norte do Tocantins, do norte do sul do Pará. Então, acaba produzindo a demanda por mais desmatamento, por mais produção. Então, a questão é essa, né? Que tipo de produção que nós queremos? Por isso, primeiro, agora para organizar um pouco a fala, porque não estava... ela foi desconfigurada pelas várias demandas que apareceram aqui. Primeiro, identificar isso. Assim, acho que a categoria trabalho vem desaparecendo, e não é à toa que assim, se reconfigura todas as lutas mundiais, nesse colorido das nossas agendas de luta agora, cada vez mais colorido, importante ser incorporado à luta de todas as bandeiras, mas nós não podemos deixar com que essas bandeiras deixem de identificar algo que também nos une demais, e que nos une a todas e todos, e todes, até para incorporar, inclusive, essa agenda desse colorismo, mas que incorpora a questão do trabalho. E o trabalho tem sumido enquanto categoria. Os próprios debates da OIT. Então, de que forma a gente traz essa agenda? Porque, afinal de contas, aqui ninguém... Nós estamos discutindo industrialização, reindustrialização, qual a indústria. Ninguém aqui é dono dos meios de produção, né? Ninguém aqui é empresário. No máximo, a gente tem os dinheiro lá no capital improdutivo, né, aplicado nos fundos, e aí, mas dono mesmo, ninguém é. Então, nós não estamos aqui necessariamente discutindo reindustrialização. Nós estamos discutindo emprego, direito, distribuição de renda, qualidade de vida, políticas sociais, políticas públicas. Então, acho que esse pressuposto aí ele nos organiza para qual reindustrialização, ou qual não industrialização, ou qualquer coisa do tipo, ou qual novo modelo de desenvolvimento, ou qual, na perspectiva do Danilo lá, qual bioeconomia que nós vamos disputar, que nós vamos reivindicar, que nós vamos lutar, e que nós vamos fazer com que essa agenda desse novo governo, do governo brasileiro, possa abrir, pelo menos, as condições da gente disputar isso. Portanto, isso é importante trazer. E isso me coloca numa posição que eu sempre coloco as questões que a CUT leva no sindicalismo internacional, nas conferências do clima, ou nesses debates que a gente vem fazendo junto com o DIEESE, com o INEP, né, que no Brasil, quanto mais verde é o emprego, pior ele é. Então, aí, quanto mais verde, pior ele é. Aí eu faço voz com os meus companheiros e companheiras da indústria, do petróleo em geral, porque hoje o que se tem de emprego sendo apresentado fora da fetichização, né? Porque tem uma fetichização de que vai ter os empregos verdes, a economia verde, o mercado verde, enfim, eles se vendem bem quanto isso, mas não tem geração de emprego, onde tem emprego terceirizado, quarteirizado, sem representação, sem contratação coletiva, sem diálogo social. As empresas solares, as eólicas são das piores do diálogo social, né? Para um dirigente sindical entrar dentro do parque eólico daquele que tem meia dúzia de gente trabalhando lá, é quase impossível. Então, partindo da onde eu estou partindo, que é isso, sou um dirigente sindical, é um terror ver esses portfólios de investimento ou dialogar com o que o BNDES também vai produzir, se nós não disputarmos realmente o que é a agenda dessa chamada reindustrialização, sobre qual indústria, sobre que tipo de produtos até, né? Que tipo de mercadorias nós queremos, se é mercantilizar ainda mais a natureza, isso tudo. Então, por estar no sindicato, numa central sindical, mas por estar na Secretaria de Meio Ambiente, me dá a perspectiva de poder falar para fora, para além também. Então,
é nesse espaço que eu retomo um pouco da agenda do ecossocialismo e da disputa do produtivismo mesmo. Assim, o que é, mesmo estando dentro, representando uma série de 5 minutos, mesmo representando uma série de empregos do setor da indústria, do setor produtivo, eu acho que, a partir de alguns momentos, faz todo sentido para nós, inclusive enquanto sindicalistas, apresentar uma crítica a esse processo produtivo, ou ao produtivismo em geral. Nós não temos necessariamente que seguir produzindo, não só pelo paradoxo de Jevons lá, ou não só pela mimetização ontem alguém falou, né, a mimetização dos padrões de consumo lá do Celso Furtado, não só por essas mimetizações, mas também porque é insustentável, independente da forma de se produzir, se emite um pouco mais, se emite um pouco menos, se sequestra carbono lá no Congo, se sequestra carbono na Amazônia, é insustentável esse modelo, não só o modelo principalmente, mas também a quantidade de produção. Então, tem discussões que são importantes, que vêm por trás disso tudo. Tem eu acho que um exemplo que nós estamos trabalhando, inclusive, é isso. Nós, já que tem essa série de financiamentos aí para processos produtivos, tem que ter financiamentos para os processos não produtivos também, né? Então, de que forma a gente pode receber por não tirar petróleo lá na margem equatorial e os petroleiros terem um monte de outros empregos ou terem sua jornada de trabalho reduzida? De que forma a gente pode receber recursos para não ter mais extração de carvão, mas que tem aposentadoria antecipada para todos os trabalhadores do carvão de Candiota, com direitos e com ajuda, inclusive, econômica para os municípios, para poder o todo da economia serem feitos ali. E de que forma também nós podemos aproveitar esses recursos, que aí, na minha opinião, isso sim combate também o aquecimento global, e sim também combate emissões de carbono, de que forma nós podemos remunerar os vários trabalhos improdutivos, inclusive o trabalho reprodutivo, inclusive o trabalho das mulheres, o trabalho dos cuidados, para não ter que depender de produzir parafuso, de arrancar minério, de produzir qualquer coisa que seja. Então, de que forma remunerar efetivamente os trabalhos e ter uma distribuição de renda, essa sim pode ser a saída principal e a saída que mais organiza um processo de descarbonização. Porque esses vários processos que a economia verde, o capitalismo verde tem apresentado, estão evidentes, aumentando um processo, o que a gente chama de carbono mais, né? Emite aqui, deixa de emitir aqui, mas vai emitir em outro canto, ou vai emitir em outros processos industriais. Então, de que forma nós desconstruímos essa lógica do capitalismo verde de se apresentar enquanto limpo, cheiroso e não poluente, e aí, portanto, a redução da demanda, mais do que a redução das emissões, ela é importante, e de que forma nós retomamos um debate de distribuição de renda, justiça social, porque essa sim, remunerar todo e qualquer trabalho, inclusive os trabalhos materiais, remunerar a cultura, remunerar o trabalho reprodutivo, e incluir o todo da classe trabalhadora, aí o debate de gênero e de raça, esse sim, da minha opinião, passa a ser um trabalho que incorpora essa perspectiva da descarbonização, mas também de justiça energética, porque, afinal de contas, nós estamos produzindo cada vez mais energia, e o Brasil, lá no Nordeste, inclusive, onde tem placa solar e catavento para todo lado, aumentou a quantidade de gente cozinhando com lenha, que não é nem carvão mineral, é carvão vegetal, é lenha tirada o pouco que sobra da caatinga lá, que nem produz mais alimento, porque está vivendo agora de renda das eólicas e solar, e que está produzindo escassez de alimento da agricultura familiar. Então, como eu já encerrei, como já passou o momento e meu computador travou aqui, eu acho que essa economia, essa perspectiva é interessante para nós. Mas eu me somo também às várias preocupações que os meus colegas, acho que só um homem falou aqui nos sindicalistas, que nós, sindicalistas, homens que viemos aqui falar, colocamos, mas tem muitas mulheres falando também. Semana passada eu tive com a Miriam, que é a presidenta do Sindicato dos Petroleiros lá do Rio Grande do Sul, e nós conversamos bastante sobre essas agendas. E assim, nós não podemos deixar ninguém para trás, nós temos que olhar para esses trabalhadores e trabalhadoras, e tem recursos, como esses vários portfólios mostram, ou como o professor estava dizendo ali, a quantidade de formas de acesso ao financiamento, mas nós temos que ter um debate sobre o que financiar, né? Então, isso é claro. E também temos que ter, aí, isso é também parte das nossas tarefas, temos que ter
capacidade de nos fazer, ao ser financiados, de fazer valer também. Assim, muitas vezes nós temos condições, temos acesso a recursos e não conseguimos ter unidade ou ter uma ação para poder fazer isso. E um espaço como esse da Rebrip, espaço como vários outros de qualificação da participação social dentro do governo, e aí os conselhos são importantes, mas também de reorganização da sociedade civil, são extremamente importantes para nós ter uma capacidade não só de planejar, porque eu acho que o planejamento dessa transição tem que ser público, essa é a demanda principal. Como é que a gente organiza um planejamento de qualquer tipo de transição, seja ela a transição justa, que nós tratamos no movimento sindical, seja a transição ecológica ou a transição energética, como é que ela parte do público, parte de uma coordenação pública e parte também de uma execução pública. Seja através das empresas públicas, seja através das comunidades. São várias as comunidades que, inclusive, podem gerar a sua própria energia e pode decidir para que querem gerar, para o que querem gerar, e se tiverem capacidade, renda, segurança alimentar e saúde, para poder elas mesmas decidirem, e de repente vão decidir nem produzir nada. É isso. Obrigado. Obrigada, Daniel.